Olá, turma. Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, com a disciplina de Matemática. No hashtag Estudo em Casa para o 9º ano, vamos falar de potenciação e radiciação de números reais. Então, nós temos aqui a potenciação no seu formato de A elevado a N. A chama-se base e N expoente. O número de fatores é a multiplicação da base. Quantas vezes forem, indicado pelo expoente. E aqui nós temos a representação da radiciação. Raiz n de A igual a B. N chama-se índice. Este símbolo é o radical. A, o radicando. E B, a resposta chamada de raiz. Então, aqui nós vamos falar de potenciação e radiciação nessa aula, fazendo a observação aqui dessas suas estruturas, para uma melhor compreensão da aula. Então, aqui na potenciação de radicais, nós vamos ver alguns exercícios resolvidos. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Então, raiz de 3 é a base e o 5 é o expoente. Então, o expoente 5 ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. Então, se eu tenho o expoente 5, então raiz de 3 vai ser multiplicado 5 vezes. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3. 5 vezes. Muito bem. Então, de uma forma mais prática, eu vou pegar a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, vai dar a raiz de 9. Porque raiz quadrada de 9 é uma raiz exata. Então, também vou pegar aqui mais duas raízes de 3 e multiplicar um pela outra, que também raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 9. E aqui sobra a raiz quadrada de 3. Então, ficou de uma forma mais simplificada, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. Veja de onde veio a raiz quadrada de 9, dessa multiplicação aqui, né? Então, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 9 dá 3, e aqui não deu para resolver a raiz quadrada de 3, então ele permanece raiz quadrada de 3. Então, 3 vezes 3 dá 9, que vai ficar juntamente com a raiz quadrada de 3, que não deu para extrair da raiz. Então, raiz quadrada de 3 elevado a 5 é 9 raiz quadrada de 3. Então, essa é uma das maneiras de resolver a potenciação de radicais. Vamos para um segundo exemplo. Agora eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado a 6. A base é a raiz quadrada de 5, que é o número de fatores. É a base que vai ser multiplicada, quantas vezes forem a indicação pelo expoente. Como o expoente é 6, então a raiz quadrada de 5 vai ser multiplicado 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a raiz quadrada de 5. Então, eu posso achar uma forma de ir simplificando. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. Então, eu vou fazendo isso com as outras raízes. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Em pares, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. E não sobrou nenhuma raiz quadrada de 5, porque a quantidade é par. Então, ficou 3 vezes 3 raiz quadrada de 25. Então, vamos resolver. Raiz quadrada de 25 é 5. Assim também acontece com outra raiz quadrada de 25, que dá 5. E a raiz quadrada de 25 também deu 5. Então, observe que ficou 5 vezes 5 vezes 5. Então, multiplicando um pelo outro, 5 vezes 5 dá 25. E 5 vezes 25 dá 125. Logo, raiz quadrada de 5 elevado a 6 é 125. Então, veja essa forma de resolver a potenciação de radicais.
Vamos mais a um exemplo. Agora eu tenho a raiz cúbica de 7 elevado a 4, ou a quarta potência. Então, raiz cúbica de 7 é a base. E o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. Então, o expoente 4 vai multiplicar aqui a base 4 vezes. Então, raiz cúbica de 7, 4 vezes. Observe aqui, tá? Multiplicando um pelo outro. Então, aqui é os números de fatores, a base sendo multiplicada conforme a indicação do seu expoente. Então, observe o seguinte. Se eu estou aqui com a raiz cúbica de 7, eu vou achar uma maneira de simplificar. Então, a forma de eu eliminar a raiz cúbica é justamente multiplicar os radicandos 7 vezes 7 vezes 7 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7 é a mesma coisa de 7 elevado a 3. Então, olha o que é que a gente faz. Fica a raiz cúbica, né? Porque nós estamos aqui na base de raiz cúbica. E aqui eu fiz a junção desses três fatores. Raiz cúbica de 7 3 vezes. Então, radicando o 7 vai ficar 7 elevado a 3, porque o 7 se multiplica 3 vezes. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 3. E observe que ficou aqui um fator, raiz cúbica de 7, esse último. Então, você repete. Então, aqui você cancela a radiciação pela potenciação. Então, nós estamos extraindo o 7 da raiz cúbica, porque o 7 estava elevado a 3. Então, cancelando o índice 3 com o expoente 3, vai ficar exatamente o 7. E repete a raiz cúbica de 7. Então, multiplicando 7 vezes a raiz cúbica de 7, vai ficar 7 raiz cúbica de 7. Aqui faltou o 3, tá certo? Aqui é para ter um 3 também. Vamos a outro exemplo. Agora eu tenho a raiz quarta de 5 elevado a 6. Raiz quarta de 5 é a base, o 6 é o expoente. Então, 6 vai dizer que a base vai ser multiplicada 6 vezes. Então, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a base sendo multiplicada. E aí, como eu estou vendo aqui que é uma raiz quarta, eu vou encontrar uma maneira de simplificar. Então, eu vou juntar aqui 4 fatores, que aqui eu estou multiplicando o radicando 5, e vai ficar nesse formato, raiz quarta de 5 elevado a 4, porque o 5 está sendo multiplicado aqui 4 vezes. Então, vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 4. Aqui eu tenho mais 2 fatores, mais 2 bases. Raiz quarta de 5, 2 vezes. Então, você pode reunir e vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 2. Então, fazendo a extração da raiz quarta de 5 elevado a 4, de uma forma mais prática, a gente elimina, cancelando o índice 4 com o expoente 4, sendo assim o 5 está sendo extraída da raiz quarta. Então, vai ficar exatamente o 5. E a raiz quarta de 5 ao quadrado foi repetido. Então, 5 vezes a raiz quarta de 5 ao quadrado é 5 raiz quarta de 5 ao quadrado. É a resposta da raiz quarta de 5 elevado a 6. Agora a gente tem aqui mais algumas exemplificações de potenciação. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada ao cubo. E aí significa dizer que eu posso, nesse exemplo, eliminar o parênteses, vai ficar exatamente raiz quadrada de 2 elevado a 3. E aí o que é que você faz? Como eu estou vendo aqui que é uma raiz quadrada, e 2 elevado a 3, o 2 está sendo multiplicado 3 vezes, eu vou simplificar da seguinte forma. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Tá? Nós pegamos dois fatores, reunimos, que 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Para que a gente fez isso? Para a gente poder extrair esse 2 ao quadrado da raiz quadrada. Então, se eu elimino
a radiciação pela potenciação, o índice 2 pela potência 2, esse 2 vai ser extraído da raiz quadrada. Então, tá aqui, ele foi extraído, ficou o 2. Esse outro 2, ele ficou dentro da raiz, não deu para extrair. Então, ele permanece dentro da raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 raiz quadrada de 2. Tá? Raiz cúbica de 9 ao quadrado, o que é que eu posso fazer aqui? Nós vamos fatorar o 9, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 fatorado dá 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Veja o que é que acontece. Eu tenho a raiz cúbica de 3, repete o radicando 3 e multiplica potência por potência. 2 vezes 2 dá 4. Então, fica a raiz cúbica de 3, a quarta potência. Como eu tenho aqui uma raiz cúbica e eu quero extrair alguns fatores aqui do radicando, eu tenho o 3 elevado a 4, significa dizer que o 3 se multiplica 4 vezes. Então, eu vou juntar 3 vezes esse radicando 3. Então, olha como é que eu simplifico. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3. Porque aqui eu tenho 3 elevado a 4, eu tenho 3 multiplicado 4 vezes. Então, eu estou juntando 3 elevado a 3, que é o 3, 3 vezes, e está aqui o quarto 3. Ele fica separado. Por que que a gente faz essa simplificação? Para mim poder extrair o 3 da raiz cúbica. Então, a forma de tirar o 3 da raiz cúbica é tornando o 3 ao cubo também. Então, cancelando o 3 do índice pelo 3 da potência, esse 3 está sendo extraído, então ele fica fora. Já esse 3 ele não sai, ele continua dentro da raiz cúbica, então fica a raiz cúbica de 3. Então, a resposta é 3 raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 9 ao quadrado é 3 raiz cúbica de 3. Neste outro exemplo, eu tenho 4 raiz quadrada de 5 ao cubo. Então, o 4 está multiplicando a raiz quadrada de 5. Então, 4 elevado a 3. Veja que o expoente 3, ele vai estar com o número 4. Aqui tem o sinal de vezes, você repete. E raiz quadrada de 5 elevado a 3 vai ficar raiz quadrada de 5 elevado a 3. Então, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Dá 64. E a raiz quadrada de 5 elevado a 3, eu sei que aqui o meu radicando, pelo expoente 3, ele está sendo multiplicado 3 vezes. Eu quero extrair o radicando 5 da raiz quadrada. Então, se eu tenho 3, 5 sendo multiplicado, eu posso juntar 2, porque aqui é uma raiz quadrada. Então, aqui é o que a gente faz. Fica a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Que 5 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa de 5 elevado a 3. Aqui é 3, 5 sendo multiplicado. Aqui eu tenho 2, 5 sendo multiplicado. E está aqui o terceiro 5. Então, aqui fica 5 ao quadrado. Agora, eu posso extrair. Repete 64 vezes. E 5 ao quadrado, como aqui é uma raiz quadrada, você elimina, que é o índice 2, pela potência 2, pelo expoente 2. Então, vai ficar o 5 fora. Está sendo extraído. E este 5 não conseguiu sair da raiz quadrada, então ele permanece a raiz quadrada de 5. Então, agora eu posso multiplicar 64 vezes 5, que dá 320. Raiz de 5. Na simplificação de potenciação, a gente tem mais alguns exemplos. Então, veja, eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado a 3, tirando o parêntese, fica raiz quadrada de 5 ao cubo. Então, como aqui é uma raiz quadrada e eu quero extrair o 5 da raiz quadrada, então eu vou fazer aqui uma fatoração. Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado. Então, esse 5 ao quadrado dá para sair da raiz quadrada.
Então, a raiz quadrada de 5 permanece, ele vem aqui para trás, e esse 5 ao quadrado você pode extrair, eliminando o índice 2 com a expoente 2, e aí o 5 sai da raiz quadrada. Então, fica 5 raiz de 5. Resolvendo a seguinte potência, nós temos. Então, veja aqui outro exemplo. A raiz cúbica de 5 elevado a 3 ou ao cubo. Então, aqui a base significa dizer que a raiz cúbica de 5 vai ser multiplicada 3 vezes. Então, observe aqui que a raiz cúbica de 5 foi multiplicada 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, o que é que a gente faz? Raiz cúbica multiplica 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Tá? Então, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? Porque observe que eu poderia ter feito isso aqui, ó, diretamente. Poderia ter já cancelado o índice 3 com o expoente 3 e tinha já extraído aqui o 5 da raiz. Então, a resposta é 5. Observe outra potência parecida. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. Tá? Então, a gente já poderia até resolver aqui, ó. Raiz quadrada de 4 não é 2? E 2 ao quadrado é 4. Uma forma mais prática de resolver. Se quiser resolver de outra forma, aqui a raiz quadrada de 4 é a base. E o expoente 2 indica que a raiz quadrada de 4 vai ser multiplicada 2 vezes, como vocês estão vendo aqui. Então, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16, porque 4 vezes 4 dá 16. E raiz quadrada de 16 dá 4. Tem várias maneiras de resolução. E sobre radiciação, de uma forma bem simplificada, então, os radicais vão estar multiplicando um pelo outro conforme os seus índices. Então, aqui eu tenho uma raiz quinta que multiplica uma raiz cúbica de 6 elevado a 2. Para resolver, você vai unificar o radical e vai multiplicar os índices. 5 vezes 3 aqui no local do índice. E o 6 ao quadrado, que é o radicando, você permanece. Então, é só multiplicar os índices. 5 vezes 3, 15. E vai ficar a raiz de 6 ao quadrado. Então, aqui é uma raiz de 15, 6 ao quadrado. Olha neste outro exemplo. Nós temos raiz cúbica, que multiplica a raiz quadrada, que multiplica a raiz quarta de 7 elevado a 5. Observe que vai unificar um único radical, permanece o radicando 7 elevado a 5, e é só multiplicar os índices. 3, quando não aparecer nada no radical, ele vale 2, então é 3 vezes 2 vezes 4. E depois você multiplica os índices. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar raiz 24, 7 elevado a 5. Então, aqui nós temos um último exemplo. Raiz quarta, que multiplica a raiz quadrada, que multiplica a raiz cúbica, que multiplica a raiz quinta de 2 elevado a 3. Então, permanece essa estrutura do radical 2 elevado a 3, que é a última raiz, e multiplica os índices 4 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 8, 24, e 5 vezes 24 dá 120. Então, a raiz 120 de 2 elevado a 3. Então, nós vamos para a atividade e vocês vão tentar resolver conforme o exemplo. Vocês vão aqui dizer qual o valor da potenciação expressa abaixo. Pelo exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 7 elevado à sétima potência. Então, você vai repetir aqui a base 7 vezes, como vocês estão vendo aqui, ó. A base é raiz quadrada de 7. Então, vocês procurem pegar de 2 em 2 e multiplica uma raiz pela outra. 7 vezes 7 dá 49. Então, vocês vão ter a raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49. Sobrou uma raiz quadrada de 7. E vai extraindo as raízes. Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 49 é 7. E aqui ficou raiz de 7. Multiplica os números um pelo outro.
7 vezes 7 dá 49. E 7 vezes 49 dá 343 raiz de 7. Então, vocês vão resolver essa raiz quadrada de 2 elevado a 5. Então, é só vocês pegarem a base, repetir 5 vezes. Pega as raízes 2 de 2 em 2, transforma uma nova raiz, extrai essa nova raiz e veja o que é que fica. Então, aqui está o item onde vai estar a resposta correta. Na segunda questão, determinar as potências, as potenciações e radiciações, completando a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão tentar resolver cada expressão dessa, e aí vocês vão observar que as respostas estarão aqui, e vocês vão trazer os itens A, B, C ou D para dentro do parêntese. Coloquem no parêntese uma letra maiúscula, tá? Então, vocês vão tentar resolver conforme os exemplos desta aula. Na terceira questão, vocês vão verificar qual das sentenças das radiciações é verdadeira ou falsa. Então, vocês vão observar essas comparações, se essa estrutura é igual a essa. E aí, vocês vão observando, vão calculando mentalmente e vão dizendo se é verdadeira ou falsa. V para verdadeira e F para falsa. E aí, vocês, logo em seguida, irão fazer essa atividade complementar. A questão 4, resolver as radiciações ordenando os resultados na segunda coluna. Observação: na radiciação, nesta propriedade, multiplica-se os índices. Então, vocês vão observar aqui a multiplicação dos radicais. Então, vocês vão observar aqui estas estruturas e aqui estão as respostas. Então, conforme a resposta, vocês vão definindo aqui as letras correspondentes. Então, muita atenção, lembrando aqui pela observação, que é só multiplicar os índices, que vocês vão conseguir encontrar as respostas. No livro didático Matemática Bianchini, nas páginas 56 e 57, também tem lá as orientações e explicações sobre essa aula. Concluindo aqui a nossa aula, #fique em casa.